mais um encontro do Espaço de Ser. Nós vamos aguardar alguns minutinhos enquanto as pessoas vão entrando para a gente iniciar aqui a nossa conversa de hoje, mas eu já vou aproveitar para ir me apresentando. Então, meu nome é Larissa, eu trabalho hoje na área de novos negócios do Espaço de Ser. O Espaço de Ser, que é um programa que tem como propósito ser parceiro das escolas na construção de uma educação integral por meio de um espaço para sentir, expressar e se relacionar, no qual as habilidades emocionais são intencionalmente trabalhadas. Bom, então nós acabamos de passar aqui por um mês de outubro, né, que foi um mês onde nós, no Espaço de Ser, celebramos o mês da educação, foi um mês onde a gente teve o Dia dos Professores, o Dia das Crianças, e agora a gente começou novembro, que também é um mês muito especial para a gente, onde nós vamos comemorar o mês do gestor e da gestora escolar. Então, nós tivemos na semana passada, no dia 12, o mês do diretor escolar, e para o Espaço de Ser a gente vai querer estender esse dia para um mês inteiro de conteúdos sensíveis e relevantes, e que vão com certeza aí poder somar nessa complexa tarefa de estar à frente de uma instituição de ensino. Então, tendo em vista esse cenário, né, nós sabemos que, especialmente nesse momento, engajar a equipe está sendo, de fato, um grande desafio para muitos profissionais, e por isso nós, então, estamos preparando um material exclusivo para ajudar os gestores e as gestoras nesse desafio. Então, hoje nós vamos conversar com duas gestoras e educadoras sobre esse assunto e vamos tentar aqui traçar juntas caminhos possíveis. E o tema do nosso webinar de hoje é Gestor Escolar, como engajar sua equipe neste momento. Claro, a gente também quer muito contar com a participação de vocês que estão aí nos assistindo. Então, por favor, fiquem super à vontade para nos enviar perguntas. A gente tem um botãozinho aqui embaixo que está escrito Q&A. Por favor, podem colocar ali as perguntas de vocês durante o nosso webinar, que a gente vai ter no final um momentinho especial dedicado para a resposta dessas perguntas. E, por favor, se já quiserem começar a colocar de onde vocês estão vindo, qual é a escola de vocês, é bom que a gente já vai se conhecendo nesse início. Então, acho que sem mais delongas, algumas pessoas já começaram a entrar aqui, e então vou convidar aqui, né, para falar com muita propriedade e experiência sobre esse assunto. Eu queria chamar minhas duas convidadas de hoje, Lúcia Cristina Santos, que é diretora da Escola Municipal Professor Valdir Garcia de Manaus, e é uma das vencedoras do Prêmio Educador Nota 10 deste ano. E para somar com muito conteúdo e uma caminhada linda na educação, eu queria convidar também a Maura Barbosa, que é pedagoga e coordenadora da área de gestão da comunidade educativa SEDAC, e curiosamente também foi uma das selecionadoras do Prêmio Educador Nota 10, que deu aí esse prêmio para a Lúcia nesse ano, né? Então, Lúcia, Maura, sejam muito bem-vindas e muito obrigada aí pela disponibilidade e pela presença de vocês aqui com a gente hoje. Então, acho que boa tarde, boa noite, né? Nós estamos finalizando uma tarde, iniciando uma noite com um grupo, né, que está aqui presente, para a gente poder conversar um pouco sobre este lugar que o diretor ocupa, um lugar tão relevante, né, para a educação, para a comunidade, para a escola e para a sua equipe. Então, é um prazer estar com vocês, para a gente poder conversar um pouco sobre todo esse desenvolvimento da gestão. E obrigada, né, pelo convite e por estar com vocês. Boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui com a Maura, que agora é minha amiga, né? Eu chamo de minha tutora querida. Dizemos amizade, que temos muito a aprender com a Maura, né? O Espaço Ser pelo convite, né? A Larissa e a todas que estão nos assistindo, para discutirmos, aprendermos, interagirmos com o tema que é o engajamento da equipe escolar. A gente precisa muito discutir este assunto para cada vez mais termos práticas mais envolventes, mais engajadas e atuações bem melhores, né? Precisamos mudar a prática pedagógica, precisamos ir crescendo como profissionais, como pessoas. Obrigada.
Perfeito, Lúcia e Maura, muito obrigada mais uma vez. Sem dúvida, a gente vai ter um momento aqui de muita aprendizagem, muita troca. Eu espero que contribua muito para todos que estão nos assistindo também. Então, para a gente já iniciar, começar a aquecer aqui a nossa conversa, eu já vou trazer uma pergunta que eu acredito que já entra bastante no tema do nosso webinar de hoje. E essa primeira pergunta, fiquem à vontade para quem vai começar a responder. Enfim, a pergunta é: na visão de vocês, quais são as maiores dificuldades e os maiores desafios da gestão escolar para engajar equipes nos dias de hoje? Lúcia ou Maura, fiquem à vontade. Acho que a Lúcia pode ir começando e eu vou fazendo Ótimo. Depois eu entro. Hoje, nesse momento em que nós vivemos, acho que uma das grandes dificuldades que nós temos é exatamente o individualismo que a gente vem encontrando na escola, esse isolamento pedagógico, esse distanciamento. Então, é uma dificuldade que a gente encontra, né, o distanciamento, e a gente precisa combater. O desafio é a gente exatamente manter as nossas relações, esses vínculos afetivos, a gente precisa manter relações horizontais, a gente precisa estar com o diálogo, cada vez mais essa comunicação afinada, estarmos juntos, né, para mantermos unidos. A gente não pode perder, se distanciar do grupo, então a gente não pode cair nesse isolamento, nesse individualismo, mas buscar, que é o grande desafio, essas práticas coletivas, né? Essa gestão colaborativa, esse trabalho em equipe, que é fundamental para a gente vencer os desafios, superar as dificuldades. Nossa, tem cachorro aqui, gente. Olha, eu queria colocar a questão, né, das dificuldades, porque a gente está lidando, né, agora, neste momento, nesse distanciamento, mas, primeiramente, eu queria cumprimentar os diretores deste país, porque eu acho que nesse distanciamento nunca houve tanta proximidade, né, da comunidade, da equipe, de estar cuidando, porque os diretores estão trabalhando incansavelmente para que os alunos não percam o vínculo com a escola, nem com o conhecimento. Eu acho que tem essa grande discussão quando a Lúcia traz. A gente não dá para a gente fazer nada sozinho, né? E agora, no distanciamento, mais do que nunca, todos os meios, as mídias foram utilizadas. Enfrentamos este desafio de lidar com a tecnologia, que eu acho que isso foi uma grande dificuldade, né? Porque até então nós estávamos lá todo dia, todo mundo, e agora precisamos enfrentar este desafio e poder junto, né, de fato, aproximar cada vez mais, né, dos sujeitos de todo o processo que são os alunos. E também fazer com que os diretores, os professores, se sentissem também acolhidos para que eles pudessem, de fato, estar continuando o seu trabalho. Eu acho que são os desafios que a gente enfrenta, né? Que nós vamos ainda continuar, porque nós não sabemos nada, nós estamos numa incerteza, mas nessas incertezas a gente aprendeu muito, que não dá para fazer nada sozinho, que a gente precisa de transformar esse individual na questão de uma cultura do coletivo, mesmo distante, para que a gente possa, de fato, esses meninos não percam, e esses estudantes não percam o interesse pela escola, pelo conhecimento. Eu acho que isso é uma grande questão que a gente está nesta luta, enfrentando e sabendo que, de fato, a gente vai continuar aí, né, com muitas aprendizagens. Perfeito, Maura. Achei interessante que você trouxe principalmente essa questão dos desafios que a gente está enfrentando depois desse momento, né, que a gente está passando aqui de um distanciamento social. Então, quais são, então, esses novos desafios? Mas eu queria trazer uma reflexão também para a gente pensar se existem desafios do passado que continuam agora, e se existem esses desafios anteriores que estão permeando ainda, também desafiando os gestores nesse engajamento com as equipes, né? Quais são esses desafios anteriores que seguem com a gente e quais são aí esses novos que surgiram com esse momento? Larissa, eu acho que muitos desafios que nós temos hoje, eles são consequências do passado, né? Por exemplo, a escola, ela ficou muito presa no território, no chão da escola, né? Naquele espaço
sala de aula, lousa, o professor como detentor do conhecimento, um distanciamento das famílias, a falta do diálogo, né? E sempre a gente naquele jeito, centralizado no processo, no professor. E eu acho que a gente precisa vencer esses desafios, porque a escola que já tinha um foco na educação integral, que trabalhava, colocava, posicionava o estudante na centralidade do processo pedagógico, ele como protagonista, já estimulava a autonomia, tinha um trabalho de engajamento com as famílias, né, com diálogo, com a comunidade, explorava os diversos territórios de aprendizagem, que são os saberes dos territórios, que valorizava, que já trabalhava, não ficou sem esse chão, porque a gente já tinha. Então, eu acho que as escolas precisam rever as que não trabalhavam, né? Focar, estudar, exercitar a educação integral, onde trabalha os princípios da centralidade, da singularidade, que é muito importante, a gente precisa respeitar o tempo e o ritmo de cada estudante. Ele é único, ele é singular, então a gente precisa ter um ensino mais personalizado, esse acompanhamento, e a gente contar com o engajamento de todos os atores educacionais, inclusive da família, investindo nesse protagonista. Né? Ele precisa ser protagonista do seu processo de ensino-aprendizagem. Então, quando a gente tem a família, a comunidade como aliada, fica mais fácil. Então, acho que são desafios que a gente pode vencer, como também a Maura falou ainda há pouco, a barreira, né, da tecnologia educacional. A gente tinha todos os equipamentos na escola, vários, mas a gente usava poucos. Então, eu acho que e a gente hoje já aprendeu, nesses meses, com muita criatividade, os professores, gestores, a comunidade escolar com as famílias foi se reinventando, se ressignificando e vendo a tecnologia como aliada, como parceira, né? Uma ferramenta que a gente não pode mais abrir mão dela hoje. A gente viu que ela é fundamental nesse processo, os jovens, os estudantes gostam de serem engajados e a gente precisa tê-la na escola como aliada quando a gente voltar, mas é importante a gente vencer hoje, não só as escolas, mas eu acho que no Brasil, colocar a inclusão digital, né, como política pública, porque a gente viu quanto ficou visível, os invisíveis se tornaram visíveis, de como muitos jovens, muitas crianças, até professores não têm acesso à internet, à tecnologia digital. Então, é importante a gente trabalhar a inclusão digital também. Eu queria colocar isso que a Lúcia está colocando, né, da questão do chão da escola, e quando a gente chega, por exemplo, vamos usar um exemplo, né? Uma escola, por menor que seja, por exemplo, 8 classes, e essas 8 classes, se elas tiverem 30 alunos por sala, vamos pôr 20 alunos por classe. Olha, se a gente fazer a multiplicação, deu 160 classes em espaços diferentes, em condições completamente diferentes. Então, a gente sai de uma questão que estava muito circunscrita num espaço pequeno de sala de aula e se tornou, a escola pública se tornou, não só a escola pública, né, mas ela se tornou, foi para dentro das casas dos alunos, né? Eu acho que aí tem um grande desafio que aí a gente vai olhar, né? Como é que se aprende, como é que se ensina nessa diversidade? Com essa questão das intervenções, né? Porque a gente vê muitos professores colocando, né, exaustivamente de como, ai meu Deus, como é que eu faço, né? Que eu gravo a minha aula, eu chego, eu mando atividade para casa e fica esperando algum retorno. Então, a gente tem discutido muito com os diretores e com secretarias de educação essa multiplicidade de classe, essas multiplicidades da gente poder estar olhando e fazer leituras dos contextos. Né? E como é que a gente agora, né, quando a gente voltar, e como que isso vai nos ajudar a pensar? Né? Então, acho que a gente tem uma questão para a gente pensar que antes a gente tinha uma questão que era muito da monocronia. Eu tinha o segundo ano de escola, eu chegava lá, o segundo ano, ou terceiro, quarto, eu trabalhava aquele conteúdo para esta classe. Hoje, eu tenho meninos e meninas em contextos diferentes. Né? Como é que a gente vai lidar cada vez mais?
a gente fala, a gente discute as diferenças, a gente traz isso, mas agora isso está dado. Como é que nós vamos lidar? Estamos lidando, né? Muitos dos nossos professores, nossos diretores, fazendo chegar nas escolas, chegar nas casas, as atividades, chegar o alimento para os meninos. Né? Chegar o alimento, ligar, porque a gente tem muitos diretores e professores nesse país que mandam carta, eles ligam, mandam mensagens pelo celular para poder estar próximo. Então, essa parte afetiva, essa questão emocional das pessoas poderem sentir que tem alguém que olha por mim, que de fato quer saber, não é só saber se eu estou aprendendo, mas quer saber principalmente se eu estou vivo, né? E lidar com a vida. Eu acho que agora a gente está lidando com uma questão que é uma questão social, que é uma questão da saúde pública, e que a gente agora, mais do que nunca, fazer as parcerias para a preservação da vida, do conhecimento, para a gente poder estar caminhando. Perfeito, Lúcia e Maura, que falaram bastante sobre como a gente está hoje chegando na casa, né, de cada um desses alunos. A gente está saindo daquele chão de escola que a gente tinha como um território e está ampliando, então, essas visões, né, para atingir esses alunos, esses professores, para que ninguém se sinta sozinho e realmente não se sinta desmotivado por isso. E agora eu queria, então, puxar um gancho para a gente falar sobre o gestor, sobre essa figura da gestão, que muitas vezes está associado não só a uma organização de processo de trabalho, mas também a motivação dos outros profissionais, né, dos professores, de toda a comunidade escolar. O que acontece quando é o gestor ou a gestora que fica desmotivado? O estado emocional desse gestor, ele impacta no engajamento da equipe? E como que a gente pode lidar com isso, sendo gestor, sendo gestora de educação? Que a Lúcia a Lúcia, que é a diretora, ela vai poder falar disso com muita propriedade. Depois aí eu vou colocando. Tá. Com certeza, o emocional do diretor, do professor, de qualquer um que faça a escola, do aluno, do pai, é muito importante. Ele impacta sim, ele interfere sim. Mas a gente tem que ver que o diretor, o gestor, ele é humano, né? Nós somos pessoas, como dizia o Paulo Freire, né? O diretor é gente, né? O pai é gente, a merendeira é gente, e nós somos... A escola é formada de gente, de pessoas, de humanos. E aí a gente tem problemas, tem momento que eu estou desmotivada, que eu estou cansada, com vontade de deixar tudo, largar, ir embora, mas aí a gente respira, porque eu acho que a gente tem que viver a pedagogia da esperança, do esperançar. E quando a gente tem essa gestão compartilhada, quando a gente trabalha em equipe, no coletivo, que eu tenho relações horizontais, que eu estou próxima da minha equipe, que eu possa conversar, colocar, me abrir para ele, eu acho que não dá para eu dizer eu sou super-herói, eu não tenho problema, eu estou ótima, deixei os problemas do portão para lá e daqui eu sou outra, não. Eu acho que eu entro e eu preciso socializar, eu acho que a gente precisa ter estas conversas, tem conversas que não dá para a gente jogar para debaixo do tapete, e que eu possa me abrir, porque eu acho que a gente compartilha esses problemas, esse desgaste, às vezes essa desmotivação, estar desmotivado, e vem a equipe, e vem me motivar, e vem me levantar. Eu acho que aí entra, é muito importante quando a gente trabalha com o diálogo, nessa relação compartilhada, né, gestão participativa, entra a empatia, que a gente precisa colocar para o outro o que eu estou sentindo, e ele vem e ele me ajuda. Que o Bernardo Toro, que a Maura tanto gosta, né, e que cita, que ele fala desse cuidado, a pedagogia do cuidado. Isso são conexões que a gente faz, e a escola é esse mundo de conexões, e eu preciso ter essas conexões com as pessoas da escola. E a equipe nos motiva, um cuida do outro, né? Um segura a mão do outro, ninguém solta a mão de ninguém, e eu acho que eu preciso me abrir, falar, compartilhar também dessas angústias, e juntos, no coletivo, a gente vencer os desafios, as dificuldades. E quando a gente começa na conversa, na interação, a gente já vai levantando o astral, porque eu acho que nessa equipe, no coletivo, a gente cresce muito, a gente amadurece,
e a gente vence os desafios. Eu acho essa desmotivação, porque a gente não pode. O gestor, ele é um líder de uma equipe, e a gente precisa buscar na equipe, buscar entre os pares, com as famílias, com a comunidade, para a gente estar sempre com essa motivação, motivando aos demais, porque eu acho que escola é um espaço de gente feliz. A gente precisa ser feliz. Os desafios vêm, a gente resolve, mas são pontuais e a gente está ali, juntos a gente vai resolvendo. Mas é sempre com essa alegria que contagia, né? Que a gente precisa ter esse espaço, a escola tem que ser um espaço humanizador. Então, ver o diretor como humano, o professor, o pai, a mãe, e juntos a gente vai vencendo os desafios, se ajudando e vivendo essa pedagogia do cuidado, a empatia, né? Um se colocando no lugar do outro e do cuidado. É muito importante essa afetividade. E eu acho que quando a gente desburocratiza as relações, a gente estabelece relações com os pares, a gente vai longe, a gente melhora e a gente tem essa motivação, essa esperança de acreditar que a gente vai vencer as dificuldades, vai superar. E juntos nós somos mais fortes. Eu acho que quando a Lúcia traz essa questão do cuidado, né, eu sempre tenho discutido, nós enquanto comunidade SEDAC, nós temos discutido o seguinte: quem cuida precisa ser cuidado. Nós temos o diretor que tem a sua equipe, né? Ele cuida dessa equipe, ele também tem as suas fragilidades, mas ele também precisa ter um espaço entre pares para poder discutir este seu cotidiano, né? Para ele se fortalecer diante do que tudo que está acontecendo, porque um diretor contribui com o outro, né? Dentro de uma equipe. Como é que a gente está lá fazendo esta gestão de chegar os materiais na escola? Como é que nós estamos fazendo a discussão de fazer a hora do trabalho coletivo na escola? Né? Olha, eu tenho professores na minha escola que estão poucos motivados. Como é que vocês estão fazendo? Acho que entre pares a gente vai buscando soluções. E a gente também vai se apoiando e vai se fortalecendo nesta questão, né, da gente do cuidar. Eu vou cuidar da minha equipe, mas eu também preciso ser cuidado, eu preciso também ser visto, porque senão a gente fica isolado. E esse isolamento, ele pode dar para a gente situações em que eu fico tão isolado que eu acabo passando isso para a minha equipe. Fala, gente, não tem jeito, sabe? E a gente sabe que naquele momento pode até nós não termos encontrado saída, mas a gente vai encontrar. Algum jeito nós vamos encontrar. E eu posso dar um tempo, posso conversar com uma outra, né, entre pares, para a gente buscar soluções, porque senão a gente entra no muro de lamentações, né? Porque tudo está muito propício, né? Nós não estamos vivendo numa situação nada favorável, mas eu acho que também tem uma outra questão da motivação, que a gente precisa pontuar todas as conquistas da equipe, né? O que cada um está contribuindo para o sucesso dessa interlocução com os alunos, do trabalho. Eu acho que a gente precisa tornar público, né, o que a gente está fazendo, e também nos nossos problemas, e a gente precisa problematizar os problemas, né, para que a gente possa, de fato, pensar junto na busca de solução. Porque senão a gente entra também num discurso da impossibilidade e a gente acaba enfraquecendo a equipe, se sentindo enfraquecido. E aí o que acontece? Numa escola nós temos os alunos, nós temos a comunidade. Então eu preciso me fortalecer para que a gente possa continuar, né, fazer a gestão, porque a escola é uma organização humana, ela é cheia de histórias. Ela tem muitas histórias de sucesso e histórias que precisam ser cuidadas. Larissa, eu queria complementar, uma hora que eu esqueci na minha fala de dar um exemplo, por exemplo, na Valdir Garcia nós temos a tutoria para os funcionários, quando ela fala, o gestor cuida de todos, mas ele precisa ser cuidado.
E aí, quando a gente criou a tutoria para os funcionários, cada funcionário tem o seu tutor, e a função da tutoria, uma das é a formação continuada, a reflexão. Né? Por exemplo, a minha tutora é a Marina, ela é mãe de aluno. E o ano passado eu passei um ano muito difícil, com problemas de saúde, me afastei, e a Marina, minha tutora, como foi importante naquele momento de cuidar, de mandar um livro para mim, com a cartinha que a filha escreveu, né? Uma coisa linda, mandou mensagem, me ligava me perguntando. Então, aquele momento, a Marina como tutora, esse cuidar, esse estar junto, é muito importante, porque a gente precisa desse cuidado também. Né? Então, acho que a tutoria, a gente foi bem legal e é um bom exemplo de cuidar desses momentos que a Maura fala, e que a gente tem que ter muito cuidado, que é o muro das lamentações, porque senão a escola, a sala dos professores, é o muro das lamentações, né? E angústias a gente tem, dificuldades tem, mas não dá para a gente tem que partir para as ações, para o concreto, né? Para as possibilidades, o que é que eu posso fazer, com quem eu vou fazer, buscar essas parcerias para juntos a gente buscar soluções. E outra coisa, quando eu tinha uma gestão centralizada, né, lá no passado, eu me sentia momentos tão cansada, às vezes parecia que eu carregava um fardo, tinha um peso, como me sentia nesse isolamento, quando era muito ilha, né, e hoje nessa gestão compartilhada, trabalho em equipe, a gente se sente mais confortável, mais leve, juntos, se eu acerto, o acerto é de todos, se a gente erra, o erro também é compartilhado. Então, eu acho que isso é muito bom, traz uma leveza muito grande, esse compartilhar, né? Os desafios, compartilhar as coisas boas, os sucessos. Então, eu acho que é muito importante a gente sair desse isolamento, a gente passar a ser ilha, né? A gente estar junto, estar no coletivo, a gente divide os problemas, as angústias e os sucessos. E isso é muito bom para um gestor. Muito bom mesmo. A gente não se sente sozinho, se sente fortalecido. Eu queria colocar uma questão, porque eu acho que é assim, né? Quando a gente fala do muro de lamentação, a gente precisa ouvir as pessoas. Eu acho que a escuta é importantíssimo. Porque quando você escuta, você precisa escutar e depois como a gente vai devolver essa escuta. Né? Porque eu acho que a Thelma Vaz sempre fala que a gente, quando um fala, você precisa ficar aceso, como acender uma lâmpada. E quando muitos falam, então a gente é um holofote que está. Então. Desculpa, Maura, eu acho que você colocou no mudo o seu microfone. Tirei. Foi. Agora foi. Eu acho que essa questão da escuta, né? Ter uma escuta atenta para o seu grupo, ouvir a voz, ouvir o movimento do grupo, porque ouvir, você ouve de várias formas, né? Prestar atenção no movimento do seu grupo para que você possa, de fato, poder proporcionar para ele essas discussões, né? E tem coisas que elas não são públicas, tem coisas que são privadas. Né? Como é que você pode estar lidando com essas diferenças e contribuindo, né, com o outro nas suas angústias? E tem coisas que a gente não pode tornar público, sabe? Então, eu acho que é uma das coisas, o que é público, o que é privado, da gente escutar, da gente pensar no projeto da escola, né, de quais são as ações que a escola vai, de fato, planejando para que a gente possa ter um clima escolar, né, mais harmonioso, cuidado com as pessoas. Bom, Maura, realmente, isso que vocês falaram sobre ter essa escutativa, né, de fato, ter uma atenção e um olhar para a emoção das pessoas. No Espaço de Ser aqui, a gente acredita muito também que esses afetos, eles fazem parte da nossa vida como um todo, né? Então, seja no processo de aprendizagem, nas relações de trabalho, a gente não pode fugir das nossas emoções, né? Então, mostrar o que sentimos, como qualquer pessoa, como o que a Lúcia trouxe aqui para a gente, né? Pode ser um jeito de conectar com o outro, de estabelecer essa empatia. Então, mais ainda, mostrar que a gente consegue passar pelos momentos mais difíceis, acolher a tristeza, reconhecer a frustração e a raiva, pode ser um bom caminho, principalmente para servir como exemplo, tanto para as crianças
quanto para os adultos, né, para quem trabalha junto com a gente. E aí, nesse sentido, eu queria saber um pouco a opinião de vocês sobre desenvolver o próprio conhecimento e a autorregulação. Também é importante no trabalho da gestão escolar? Eu vou citar de novo o Bernardo Toro. Eu estava vendo há pouco tempo um vídeo dele e ele falava exatamente do autoconhecimento. Ele dizia bem assim, a democracia é um sistema rigoroso inventado pela humanidade, né? Que ela dá a liberdade e ela dá a autorregulação, que traz o autoconhecimento, né? Achei fantástico esse pensamento dele, esse raciocínio dele, porque a gente acha, por exemplo, a Escola Valdir Garcia vive uma gestão participativa, colaborativa, uma gestão democrática. A gente acha que pode tudo. É uma escola democrática, é a liberdade total. Mas a gente esquece que é importantíssimo a gente desenvolver esse autoconhecimento. Eu preciso me conhecer, preciso me ver neste território que estou inserida. É preciso eu saber de onde eu venho, né? Reconhecer a minha história, porque quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. E é muito importante para estabelecer essas relações afetivas na escola, para a gente ter esse clima escolar gostoso, prazeroso, né? Boas relações, eu preciso desse autoconhecimento. Isso é importantíssimo para a gente se autoconhecer, e aí a gente também ter essa autorregulação, que é importante numa democracia, a gente saber o meu direito começa onde termina o do outro. Então, são fatos importantíssimos que a gente precisa desenvolver, aprimorar, porque isso a gente vai tendo o exercício de cidadania, de participação, né? A minha preocupação com o coletivo, com o outro, né? Esse ser histórico, né? Ativo, que eu sou, porque nós somos agentes de transformação. A escola é um espaço privilegiado de transformação, mas eu preciso me conhecer, me posicionar neste local em que estou inserida, nesse território, e eu preciso ter a autorregulação. Por exemplo, nós temos as regras de convivência. As crianças escrevem as suas regras, nós funcionários, a gente tem as regras de convivência. Não dá para a gente ir fazendo tudo o que a gente quer, a gente tem que ter muita coerência. A gente precisa que isso tudo vai trazer o quê que ele fala, né? O autoconhecimento, a autorregulação, vem a compaixão, vem a empatia. Esse me preocupar com o outro, eu me colocar no lugar do outro, o cuidado com o outro. Então, isso vai gerar. Então, é importantíssimo, acho que a gente precisa, sim, desenvolver a autorregulação e o autoconhecimento para a gente ter esse bem-estar na escola, e um bom desenvolvimento e as boas relações, interações com o todo. E eu quero colocar, né, dando continuidade ao que a Lúcia vai trazendo, que eu acho que tem uma questão que é essa questão do autoconhecimento, da regulação, mas tem uma questão que a gente precisa valorizar e dar lugar para o outro, o que ele está construindo. Ele precisa ter o espaço para falar do seu conhecimento, né? Do que, como ele está nessa escola, o que ele está aprendendo, né? Por como a gente precisa dar lugar para o outro. Né? Eu acho que dar lugar para o outro para que ele se sinta parte, se sinta pertencente, e que ele possa, de fato, estar contribuindo generosamente com o seu conhecimento. Porque eu acho que se a gente olha para tudo isso que está acontecendo, e como é o conhecimento? Como é que essa escola, como essa rede de ensino, ela proporciona para o outro, não só para os alunos, mas também para os profissionais, esse seu conhecimento. Né? O conhecimento, por exemplo, no nosso caso, está falando da gestão escolar, né? Mas dos professores, da questão da didática. Eu acho que isso vai dando um lugar para o outro. Né? E eu acho que isso dá uma... e o saber, ele dá este lugar, ele dá alegria, ele dá satisfação, ele trabalha com a generosidade, ele é afetuoso, né? Eu acho que a gente tem, como diz o Bernardo Toro, que ela disse, né? Está falando que eu, de fato, eu tenho esse apreço por tudo que ele né, nos ensina,
que ele fala dessa questão, a gente precisa despertar no outro o desejo de aprender, dele fazer parte, né? Então, como é bonito esta roda, né? Ela vai girando e aí está girando em torno de quem? De cada um de nós, né? Muito bom, Maura. Aproveitando Deixa eu só complementar, Larissa, aqui, desculpa. fica à Ele vontade. fala, Maura, quem ama, cuida, e quem cuida, ama. Belíssimo. Ótima frase para a gente fechar o que a gente estava conversando aqui. E aproveitando, Maura, que você está trazendo aqui um pouquinho das suas experiências, a gente selecionou algumas perguntas para fazer especificamente para cada uma de vocês. Eu acho que eu vou dividindo, fazer uma para a Maura, uma para a Lúcia, para a gente ir conversando nesse sentido. E falando, então, diante das suas experiências na formação de equipes de diversos municípios do Brasil, quais são, então, as maiores dificuldades que você encontrou para motivar essas equipes, para motivar esses gestores? Eu acho que a primeira questão é o lugar que o diretor ocupa numa rede de ensino. Então, a questão de ter a regularidade de encontro com os diretores, que os diretores precisam, de fato, discutir a gestão escolar, mas não é só no fato da questão das documentações, na casa dele estar, de fato, atendendo às solicitações da secretaria, mas de como o diretor ele pode e deve fazer a gestão das diferentes dimensões, né? De materiais, né? Como ele faz o acompanhamento da aprendizagem dos alunos, como é que ele lida com a questão dos recursos. E aí a gente vai discutindo, isso foi um grande desafio. Por quê? Porque fazer encontros regulares com os diretores requer das secretarias de educação ter uma pessoa responsável para fazer o trabalho com os diretores, do acompanhamento do trabalho dos diretores. Então, acho que isso é um grande desafio poder fazer, criar nas redes, institucionalizar nas redes os encontros regulares com os diretores. Por quê? Porque a gente lida e a gente encontra lidar com os talentos individuais. E nós sabemos que, como em todas as escolas, elas estão lá com os alunos, com os professores, com os seus funcionários, né? A escola está dentro de uma comunidade, ela faz parte desta comunidade e precisa ajudar o diretor a compreender este lugar que ele ocupa em cada um dos seus territórios. Muito bom, obrigada, Maura. E agora eu vou direcionar uma pergunta, então, para a Lúcia. Lúcia, você é uma das vencedoras, então, do Prêmio Educador Nota 10 do ano de 2020. Mais uma vez, te parabenizo muito por esse prêmio. E eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre o projeto que você desenvolveu que levou essa premiação. Toda orgulhosa, me sentindo assim, ó, a vencedora. Então, sabe como a gente se sente orgulhosa e foi importante, né? O meu projeto, o qual eu concorri e venci como educadora nota 10, é o Acolher para Todos Desenvolver e Aprender. Eu tenho orgulho de falar. A Escola Valdir Garcia, ela vive num cenário muito desigual, às margens do Igarapé, muitos alunos estrangeiros, nível socioeconômico muito baixo, crianças com deficiência. Então, para combater essas desigualdades sociais, né, combater a exclusão, aí eu escrevi o projeto Acolher para Todos Desenvolver e Aprender, que é um projeto coletivo. Desde a discussão, foi um trabalho em equipe, não um trabalho de Lúcia, né? Sozinha seria impossível, mas é um trabalho da equipe da Escola Valdir Garcia. Os méritos deste prêmio é nosso, é de toda a escola, do conjunto das famílias de estudantes, de funcionários, toda a comunidade, né? E a gente focou na educação integral, na concepção da educação integral, na centralidade e singularidade, né, que são os princípios da educação integral, na diversidade, né, e a contemporaneidade. E aí a gente teve que reorganizar, porque com o projeto a escola mudou totalmente, né? Nós mudamos a escola, né? Saímos de uma gestão totalmente tradicional para uma gestão democrática e participativa. Para isso, a gente teve que reorganizar, que são os pilares da educação integral. Formação, a escola focou em formação continuada, em serviço,
e para todos os funcionários da escola, a gente precisava estudar o que era educação integral. Ninguém sabia. A gente precisava estudar, estudar, estudar. Para mudar, era importante a pesquisa, o foco na pesquisa. Então, reorganizar a formação, reorganizar o currículo, romper com aquele currículo, com aquela grade que o nome já diz, né? Uma grade presa. A gente queria um currículo contextualizado no território, um currículo integrado e integrador, que dialogasse com os interesses do estudante, e reorganizar a avaliação. Então, a gente focou nisso aí, fomos estudar e a gente conseguiu reorganizar o nosso currículo, a avaliação. Hoje nós acabamos, já alguns anos, com a reprovação, a escola não reprova nenhum aluno. Nós trabalhamos sim com as avaliações, mas uma avaliação formativa, ela foca ela é qualitativa, a gente identifica as dificuldades das crianças e trabalha com as intervenções pedagógicas. Então, é uma avaliação a favor da aprendizagem, o foco na aprendizagem. Trabalhamos com metodologias ativas, com o aluno sendo protagonista. Para isso, todas essas mudanças, a partir dos estudos, a gente sabia que nós precisávamos quebrar paradigmas, ter mudanças atitudinais, a gente sair daquela zona de conforto e mudar mesmo. É uma nova ressignificação. A gente precisou se desfazer, e nesse momento foi difícil, porque a gente mudar como nós mudamos é difícil, cheio de conflitos, porque sair do antigo para vir para o novo assusta. Mas a Escola Valdir Garcia, nessa equipe, juntos, a gente foi transformando. Então, a gente cria as tutorias, as assembleias, todas as decisões são tomadas no coletivo, os roteiros de estudo, projetos de vida. As crianças, a partir do primeiro ano, começam a construir seus projetos de vida, grupos de responsabilidade, quer dizer, a gente teve que aprender a ser, a conhecer, a fazer. Aprender com a equipe, juntos, nessa gestão participativa e colaborativa. E aí, hoje, a escola, os resultados desse projeto, hoje nós somos reconhecidos por oferecermos uma educação inclusiva, equitativa, de qualidade, mas de qualidade realmente. Nós garantimos a todos e a todas o direito de aprender. Nós vivemos a inclusão de fato e de direito. Como diz, ser bem-vindo é fazer a inclusão, é viver a inclusão, é ser incluído. E a escola Valdir Garcia acolheu, envolveu e todos aprendem. Então, esse é o nosso projeto que eu tenho tanto orgulho de falar. Tem que ter orgulho mesmo. Olha, parabéns, é um projeto incrível, inspirador. Eu espero que tenha também inspirado muitos gestores e muitas pessoas que trabalham em escolas que estão aqui assistindo com a gente. Parabéns, imagino que para a Maura também tenha sido muito bom julgar, entre aspas, esse projeto para dar essa premiação, porque deve ter sido muito fácil. Um projeto bom como esse realmente vale muito esse prêmio. Parabéns, Lúcia. E realmente espero que você tenha atingido também as pessoas aqui. A gente vai falar um pouquinho mais sobre o seu projeto também. E aí, Maura, a gente pesquisando sobre a SEDAC, a gente encontrou que um dos objetivos da organização é contribuir para a construção de uma educação integral. Essa educação integral que também faz todo sentido com o projeto que a Lúcia trouxe agora, que eles fizeram. Então, aqui no Espaço de Ser Educação Integral, ela também é um dos nossos pilares, E eu queria pedir para você, se você poderia compartilhar brevemente alguns motivos que fazem da educação integral algo tão importante no processo educativo da SEDAC, e se você acredita que a educação integral pode ser também um recurso para promover o engajamento da comunidade escolar. Nossa, é de suspirar. Eu acho que nós, enquanto comunidade SEDAC, a gente tem como bandeira essa questão da formação integral. Como é que a gente vai fazendo tanto a formação dos professores, dos coordenadores da equipe, pensando nessa questão da formação integral. Então, a gente tem como base a questão das 10 competências da base, porque traz essa questão do conhecimento, do pensamento científico, da comunicação, da cultura. Então, a gente vai trazendo esta questão dessa integralidade, para que a gente depois não... porque tem uma questão da fragmentação. Como é que a gente ajuda as redes a pensarem nesta educação integral?
Como é que a gente traz os documentos oficiais que tratam da educação integral? Porque no SEDAC a gente tem esta nossa política de formação baseada nisso. Como é que a gente dá vida para esses documentos? Porque nós temos materiais maravilhosos. Como é que você coloca isso em discussão? O que é a educação integral? Como é que aquilo que a gente já faz, ajuda as redes a olhar para aquilo que ela já faz e o que ela precisa investir, né? Não jogar fora aquilo que faz, né? Mas valorizar o que faz para poder fazer e ir complementando, ajudando os diretores a pensar no seu projeto político-pedagógico da escola, fazendo a leitura do seu território, da caracterização da sua comunidade, o que ele pode e deve oferecer para esses alunos, para os seus professores, coisas que, se eles não tiverem ali na escola, onde que eles teriam com uma melhor qualidade, né? Então, eu acho que essa é a nossa questão, é a nossa bandeira de trabalho, né? Olhar para os documentos oficiais e trazer isso para as discussões, para o chão das escolas e das secretarias municipais de educação. Muito legal, que bom que vocês estão aí impactando tantos gestores, tantas secretarias, pensando nessa educação integral, como ser aplicada no chão da escola, né? Então, Lúcia, voltando aqui um pouco para falar então do seu projeto, você apostou muito nessa gestão participativa e democrática, que você contou para a gente um pouquinho agora, que amplia então essa participação da comunidade escolar, né? Os estudantes, professores, funcionários, famílias. Você acredita que esse modelo de gestão pode ser um recurso para o engajamento da equipe de profissionais da escola? E aí, duas outras perguntas também sobre isso. Como que são distribuídas as responsabilidades, deveres e direitos em uma gestão democrática escolar? Eu acredito que ouvir as vozes de todas as pessoas seja também um desafio, mas que, de repente, vale a pena e que seja muito importante. E qual o papel dos estudantes, das famílias e dos profissionais? Oi, Larissa. É fundamental nesse novo modelo que a gente... Modelo não, né? Porque isso não é receita de bolo, né? Mas esse processo que a gente foi fazendo, essa desconstrução, a gente foi reescrevendo o nosso PPP, né? Temos hoje uma nova proposta pedagógica, baseada em cima do projeto. Ele, sim, colabora para o engajamento da equipe. Eu acho que essa gestão participativa, essa cultura colaborativa, ela é muito importante. Você tomar as decisões no coletivo, envolvendo a todos, garantindo um espaço de tomada de decisões, né? E colocar em prática. E a gente incentiva, quando você ouve as pessoas, você está incentivando, promovendo a criatividade. Você vai engajando, porque as pessoas vão se sentindo pertencentes ao processo, aquele empoderamento da escola. E isso é fundamental para manter uma equipe engajada, uma equipe motivada, uma equipe juntas para melhorar a escola. E como é que a gente faz isso, a distribuição dos papéis numa escola com a gestão participativa e democrática? É importante essa corresponsabilização do processo ensino-aprendizagem na nossa escola. Todos são corresponsáveis, né? Nós compartilhamos a educação com as crianças, com as famílias, com todos os funcionários, com a comunidade, todos são corresponsáveis. E como é que a gente distribui? Nós criamos os grupos de responsabilidade, cada um tem uma responsabilidade na escola, cada tutor, com seu grupo de tutorados, tem uma responsabilidade. E assim a gente tem esse ocupação dos territórios, desses espaços, esse cuidado, e a responsabilidade da escola é de todos. Abrir o portão não é só do porteiro, né? Cuidar dos banheiros não é só da senhora de serviços gerais. Então, cada funcionário é responsável por um espaço físico, por determinadas ações, onde se faz o planejamento coletivo, se coloca em prática, se revisa. Então, a gente tem é tudo compartilhado e é corresponsabilizado. Isso é bom, porque eu acho que a educação, a escola, é responsabilidade de todos. A gente precisa se sentir pertencente a esse espaço. Eu acho que valoriza, né, a participação dos estudantes, da família, eles se sentem importantes.
Quando a mãe entra, que aí o professor sai para a formação, e um pai ou uma mãe, independente da formação que tem, assume aquela turma, ele se sente valorizado. E como a mãe chegou, Lúcia, mas como é que eu posso dar aula se eu não me formei, eu não estudei? E ela diz, não, mas eu sei, eu disse, o que a senhora gosta de fazer? Que a senhora faz? Eu cozinho. Então, vamos trabalhar uma receita, e aquela mãe vem, ensina com as crianças, trabalha a receita, vai para a cozinha e faz, olha que aula maravilhosa. Né? Uma aprendizagem significativa, não tem quem sabe mais, quem sabe menos, mas saberes diferentes. E respeitar esses saberes diferentes na escola, envolver a todos, todos se sentem corresponsáveis e a equipe se sente engajada, valorizada e vai em frente, regaça as mangas e trabalha firme, porque se sente valorizado, engajado, motivado. Eu acho que isso é muito importante e a gestão participativa tem tudo a ver, colabora para esse engajamento. Muito bom, Lúcia. Eu tinha até algumas outras perguntas para vocês, mas a gente está recebendo tanta interação do público, tantas perguntas aqui que as pessoas estão querendo fazer, que eu acho que eu vou abrir já para a gente começar com essas perguntas, principalmente aproveitando que você já falou um pouquinho sobre a tutoria, mas a Cristina, do Rio de Janeiro, ela trouxe uma pergunta especificamente para você, perguntando, Lúcia, fala sobre essa tutoria, como funciona? Eu acho que ela trouxe também isso quando você falou sobre a tutoria que você recebeu como gestora, e eu acho que você pode falar também sobre essa que vocês realizam na escola. Eu vou falar das duas tutorias. A gente tem a tutoria com as crianças, onde todos os funcionários da escola, pais e pessoas da comunidade são tutores, né? O tutor não é só o professor, não. Todos podem ser tutores, porque o nosso foco da tutoria é estabelecer relações de amizade, vínculos de acompanhar, de diálogo. Nós criamos, são canais de diálogos que a gente passou a ter na escola. Nós criamos esses espaços e a tutoria, tanto de funcionário quanto de crianças, é um espaço de diálogo, de escuta que nós criamos. Então, as crianças escolhem o seu tutor, que eu tenho serviços gerais, eu tenho merendeira, eu tenho pais, eu sou tutora, dentista, professores. Então, cada criança escolhe o seu tutor, a escola para um dia, a gente tem isso já no nosso horário, né, na escola, a gente para num determinado horário, cada um escolhe o lugar que quer da escola. Nesse momento, todos os territórios da escola, todos os espaços são espaços de aprendizagem. E aí a gente senta e vai ter aquela conversa gostosa que eles amam a tutoria. Tem uns que fazem piquenique e leem, e outros jogam, outros brincam e conversam e aprendem. E assim a gente tem cada criança com acompanhamento personalizado, individual, com o seu tutor, que o acompanha no dia a dia da escola. E nessa tutoria com as crianças, eles escrevem um projeto de vida. E nesta tutoria também a gente tem um grupo de responsabilidade, o tutor com as suas crianças tem uma responsabilidade que tem o planejamento e a execução dessas atividades. Então, essa é a nossa tutoria, não deixar nenhuma criança para trás, é acompanhar uma a uma. Cada uma tem alguém que cuida dela, né, que está junto. E a tutoria de funcionários, que também nós escolhemos o nosso tutor, nós convidamos pessoas, aí a gente fez uma parceria, a gente trabalhou a intersetorialidade, a gente convida profissionais da universidade, eu tenho profissionais da Secretaria de Educação, de DDZs, eu tenho pais de alunos, que vêm, que são voluntários, como tutor também, lá de crianças também são voluntários, né? Aqueles que vêm de fora, os dos funcionários também são voluntários. Cada funcionário escolhe o seu tutor, esse tutor o acompanha, né? Se eu quiser mudar, eu posso mudar também, as crianças também podem mudar de tutor. E esse nosso foco também é um espaço de escuta, de formação, porque aí a gente estuda, vê vídeo, discute. Eu acho que é um espaço de reflexões coletivas, né? Nesse momento, também mostra essas relações horizontais. Por exemplo, no meu grupo de tutoria, que é a Marina, uma mãe de aluno, que ela é funcionária do INPA, e por acaso é nossa mãe de aluno, eu tenho a professora de língua inglesa, os serviços gerais e o cozinheiro da escola, o merendeiro. Então, você veja essa heterogeneidade, um grupo plural, um grupo diverso, e a gente vai estabelecendo relações horizontais e estudando juntos. Então, essa é a nossa tutoria de funcionários.
Muito bacana, eu estava aqui refletindo também que esse processo de tutoria ele pode se estender para diversos lugares, né? Tutoria para empresas. Normalmente, quando uma pessoa, por exemplo, entra em uma empresa, uma pessoa nova, se ela tiver uma pessoa como referência, como um tutor para ajudar, para engajar, isso pode também fazer muito sentido, né? E pode se ampliar aí para diversos setores. Muito obrigada, Lúcia. Gostei muito também de conhecer um pouco mais sobre o processo de tutoria. Vou trazer uma outra pergunta que eu queria abrir para as duas responderem, né? Que é a seguinte: inevitavelmente estamos fazendo uso de recursos tecnológicos que já tínhamos disponíveis na escola e nos capacitando para ampliar o atendimento aos que possuem acesso à internet. Aprendemos efetivamente a caminhar juntos, escola, famílias e alunos. O grande desafio e o que nos afeta, inclusive emocionalmente, são aqueles que não conseguem acessar pela tecnologia. Como podemos garantir essa inclusão? Acho que a Lúcia pode colocar, porque acho que a Lúcia viveu bem isso na escola, e eu acho que ela pode colocar, depois eu coloco, porque acho que ela vai falar dessa, né, que foi feito lá e depois... Esse foi o nosso grande problema, né? Porque aí que a gente percebeu o quanto o nosso Brasil é desigual. Quando nós começamos em março, que a gente fomos para casa, Manaus foi uma das primeiras capitais a parar, né? Porque a gente teve foi muito sério aqui, e a gente parou, acho que 16 de março. Quando a gente para, a gente vai identificar as crianças, a gente já mantinha grupos com as famílias, mas tinha os alunos novatos, a gente só tinha um mês de aula que tem os novatos, então eles não estavam nos grupos da escola, e a gente começou a identificar quem estava. E aí, nessa que a gente começou a procurar, inclusive visitando algumas crianças às casas, nós identificamos que 27 crianças não tinham, porque aqui em Manaus passou a ter aula em casa pela TV, né? Com a Secretaria de Educação do Estado, o município tem um estúdio, eles gravam programas na TV aberta. Mas a gente descobriu que tinha crianças que não tinham a TV em casa, né? Descobrimos que tinham crianças que não tinham celular, não tinham internet. E aí a gente senta, eu com a pedagoga, um grupo da escola, o que fazer? E aí a gente foi buscar mais uma vez a parceria com a igreja. A gente tem a Casa de Apoio aos Imigrantes, e eles juntos, a gente começou a conversar com a pessoa do Rio, que é o Rick, que fez uma gravação do canal Futura, lá na Valdir Garcia, e se colocou à disposição. E a gente começou a discutir o que fazer para ajudar essas crianças. E daí vieram bastante ideias, e uma das foi a gente fazer uma campanha para que a gente adquirisse, né, recursos para comprar celular, chip com internet e TVs, ou aparelhos que ninguém usava mais, que poderia disponibilizar, e a campanha foi um sucesso. Então, a gente conseguiu que as 27 crianças, a gente conseguiu TVs, conseguiu dinheiro para botar, a gente ainda tem dinheiro em conta que está mantendo a internet, a gente conseguiu TVs e a gente conseguiu conectar essas crianças, a gente conseguiu proporcionar oportunidades iguais, né? Que aí é a famosa equidade, que a gente precisa ter esse cuidado. Se tem aquela criança que não tem, deixa quando o próximo ano a gente pensa. Não, não dá para a gente pensar, a gente tem que buscar soluções para trazer todos juntos. Eu tenho que trazer, e aí, essa discussão na equipe, esse planejamento coletivo e a intersetorialidade, buscando parcerias na sociedade, para a gente foi muito bom e nos ajudou bastante, e a gente conseguiu buscar essa solução para a gente caminhar juntos e não deixar nenhum para trás. E a gente consegue, hoje mesmo, a gente tem muitos alunos estrangeiros, depois a gente pensou na ideia de ter a escola como apoio, também poderia usar a internet, a gente melhorou o Wi-Fi da escola, ampliou, né, para que ele tenha acesso. Então, a gente foi buscando soluções para que todos estivessem envolvidos, engajados e participassem das aulas online e que estivesse o ensino, manter o ensino apesar da distância, né? Que a gente também, o foco na aprendizagem, essa intencionalidade e vencendo essas barreiras, essas dificuldades. Como a gente vê, né, a gente tem essa questão a Lúcia, quando está colocando, né, dessa luta dela na escola e na sua comunidade. Eu acho que a gente também tem essa questão agora, que ela não é mais só o problema da escola, mas ela é o problema de uma política pública. Como é que a gente agora vai olhar para a questão da tecnologia nas escolas?
Como é que a gente vai poder, de fato, equipar as escolas e dar condições? Porque, né, no país, a gente tem escola que tem os computadores que chegaram e ficaram lá guardados, mas não é porque o diretor não quis usar, é porque não tem a energia suficiente, né? A gente tem nós temos isso, né? Nós temos muitas histórias que a gente vê que não é a falta do diretor, não é a falta da sua equipe, da própria Secretaria de Educação, mas é maior, porque precisa de outros recursos. Eu agora acho que a pandemia trouxe para a gente, porque ela escancarou essa diversidade, ela escancarou tantas coisas que a gente precisa cuidar, mas não só cuidar de cada escola, mas é cuidar da política pública, da política educacional, para que, de fato, esses meninos e meninas eles tenham acesso, de fato, porque a gente fala lá do artigo 206 da Constituição, do acesso, da permanência e do sucesso. Mas o acesso, que acesso? Não é só acesso da matrícula, mas acesso, né, dos materiais, das condições que ele precisa para poder, né, seguir a sua trajetória, né, de sucesso na escola e de aprendizagem. Né? Com certeza, Maura. Chegou uma outra pergunta aqui do Ricardo, para as duas também. Na concepção das participantes, o que significa ser um bom e uma boa gestora escolar? Quais são os caminhos concretos para uma boa gestão? Acredito que as duas vão ter bastante coisa para contribuir aí nessa pergunta. Deixa eu começar. Pode começar. Eu acho assim, muito importante a gente se sentir envolvido, né? A gente não tem como. O gestor, ele é um líder, e a gente não pode simplesmente estar burocratizando as coisas. Eu acho que a gente precisa ser um líder também do administrativo, do financeiro, do pedagógico. Eu preciso estar envolvida principalmente do pedagógico, estar junto de... Né? Esse fazer pedagógico não dá para o gestor ficar afastado. Então, eu preciso... Tá? Quando a gente fala dessa integralidade do estudante, a gente também precisa falar dessa integralidade do gestor, de todos os profissionais da escola. Esse protagonismo, acho que esse protagonismo tem que ser de todos, né? E uma palavra-chave, acho que para ser um bom gestor, chama-se articulação. Gestor, ele tem que ser articulado com a comunidade, com a Secretaria de Educação, com as famílias, com os funcionários, com todos. Eu acho que é articulação e integração, porque juntos a gente vai buscar parcerias, buscar soluções e resolver muitos problemas. Eu acho que a gente sair desse isolamento, é ser ponte. Nós precisamos, o gestor precisa fazer pontes, é ir além dos muros da escola. E essa articulação é fundamental. Então, ser esse grande articulador em todos os segmentos, em todos os processos. Com você, Maura. Olha, Ricardo, quero falar uma coisa para você. Ninguém é competente sozinho, né? A Terezinha Rios fala disso. Eu acho que essa questão da nossa luta o tempo todo, né, é poder que os diretores construam conhecimento sobre gestão, porque o conhecimento sobre gestão, essa sua atuação, né, da gestão, ela precisa, de fato, a gente compreender, tanto secretarias de educação, qual é o lugar que o diretor ocupa, o diretor escolar ocupa numa política educacional. Por quê? Porque o diretor é no chão da escola que se concretiza as políticas. Então, para ser um bom gestor, ele precisa de acompanhamento, de formação, de discussão, né? Ele precisa estar envolvido com a sua equipe, mas é de uma forma, e ter muito claro, a atuação do diretor, ela precisa estar com um foco, que é assegurar a aprendizagem dos alunos. Falar da gestão da aprendizagem hoje, né? Hoje a gente fala com muita naturalidade, mas até no final da década de 90 a gente não dizia isso. Por quê? Porque estava muito o diretor na questão que era a questão burocrática. Ele cuidava da parte burocrática. Então, quando a gente vem, né, todo neste processo, trazer o diretor para discutir indicadores,
trazer o diretor para poder fazer um fechamento de bimestre, olhar para esse fechamento e olhar, eu vou assinar um consolidado da minha escola e eu preciso saber o que aquilo representa. Então, isso o diretor precisa, sim, junto com a sua equipe, junto com a equipe de secretaria, fazer a discussão e a ampliação de conhecimento sobre a gestão. Precisa um diretor fazer uma boa articulação com a comunidade e constituir uma equipe colaborativa, que são os eixos da formação, mas isso não está dado, isso é construído. Né? Eu acho que essa é a grande questão. Por isso, do meu apreço, eu tenho um apreço pelo trabalho dos diretores, porque o diretor precisa ajudar o diretor, as redes a compreender que o diretor ele é fundamental para a implementação de políticas públicas. Perfeito, realmente. Que linda! Obrigada. Sozinha. É isso mesmo, Maria. Gostei! A gente não pode falar que faz nada sozinho, realmente a gente precisa muito contar com todo mundo, né, com essa colaboração, para a gente construir juntos. Realmente é inspirador, Maura. E espero que também tenha atingido aos gestores que estão com essa preocupação de como fazer para me mostrar uma pessoa competente, um bom gestor. É realmente contar com os outros, né? Contar com a colaboração da equipe de todos da escola. E aí chegou uma outra pergunta também, sobre esses novos desafios, como a escola vem lidando com a entrada de tecnologia na sala? Que práticas surgiram a partir da tecnologia com a pandemia e o que deve ser deixado caso voltemos à normalização? Acho essa pergunta interessante. O que a gente vai abandonar se voltar ao normal, muito entre aspas, né? E o que a gente não vai deixar de lado mais? Olha, eu queria colocar o seguinte, né? Que até pouco tempo, né, eu que leio muitos regimentos de escola, estava lá que era proibido usar o celular, né? E agora, quanto que um celular numa família ele fez a diferença, né? O quanto que a gente tinha na escola, a sala, né, da computação, que às vezes ficava fechada, e agora ela precisa vir para dentro da sala de aula, porque ela foi para dentro da casa dos meninos. Né? O como é que a gente agora vai olhar, né, para o Wi-Fi da escola, pela potência do Wi-Fi da escola, para a gente poder, de fato, a gente fazer uso. Eu acho que tem coisa, não dá mais, a tecnologia ela não vai ser abandonada, muito pelo contrário. Porque a gente está vendo muitas secretarias e muitos diretores fazer as reuniões, né, do HTPC nas escolas, de como a gente faz, e de como economiza tempo, e é muito pontual, né? Você faz as reuniões, rende. Como é que a gente vai fazer? Lógico que estar junto é uma delícia, a gente não pode perder o estar junto, né? Esse calor humano, essas discussões, né, da gente se ver, isso não pode perder. Mas a tecnologia ela veio para ocupar um lugar que, olha, quanto tempo que se fala da tecnologia? Desde quanto tempo se tem a sala de computação na escola e muitos não foram usadas? E agora a gente viu que ela precisa ser usada, mas não é só lá fechada, mas é por todos e por cada um, né? E ajudar os professores, porque o conteúdo agora é conteúdo, né? Agora é conteúdo de como usar tudo isso e fazer uso da tecnologia, né? Todos, o professor, os meninos, né? E todos os meninos, tudo muito sabidos, né? A gente que não sabe. Muito. E como eles gostam do uso das tecnologias, né? Usar o celular, usar o computador, o tablet. Quantos professores foram se reinventando com tanta criatividade, aprendendo essa diversidade que tem as tecnologias, o que ela nos proporciona. Eu acho que realmente a gente não pode mais abrir mão do uso da tecnologia como aliada, como uma ferramenta valiosíssima no processo de ensino-aprendizagem. Acho que a gente aprendeu essa lição, porque realmente a Escola Paulo de Garcia tem muitos recursos tecnológicos, mas tinham muitos que não eram usados. Então, acho que a gente aprendeu essa lição. Eu acho que essa interação também a gente aprendeu de como as famílias são importantes, né? Porque hoje, para a gente ter esse ensino à distância, a gente tem a família como aliada, porque eles que estão lá nos ajudando, nos apoiando. Então, acho que deu para descobrir que a família, ela é aliada. E eu estava vendo, Mauro, você falando, por exemplo, eu fiz reunião com os pais pelo Meet, uma reunião online, a participação foi muito boa.
se proporciona uma participação maior, ele lá na casa dele, alguns que não tinham um e-mail, a gente ajudou a criar um e-mail, e as crianças juntos, e o avô, a avó, né? A gente, através da tecnologia, do celular, a gente conseguiu conhecer todas as casas das nossas famílias, a gente sai do chão da escola, vai para o chão das famílias, e a gente pôde aproximar mais, conhecer, porque como é que eu vou trabalhar, respeitar, se eu não conheço aquele meu aluno, quais são as suas dificuldades, como é o seu dia a dia, eu preciso conhecer, entender para intervir, né? Porque aí a gente vai ter um trabalho diferenciado. E eu acho que nesse momento de pandemia nos proporcionou esse conhecimento, esse estar dentro das casas de todas as famílias, essa aproximação, essa interação. Mas a gente não pode abrir mão de jeito nenhum de estar na escola, de estar junto. As crianças sentem falta, né, desse espaço coletivo, esse espaço de convivência. É muito importante. Então, a gente não pode abrir mão, lógico, mas que a tecnologia veio para nos ajudar, nos apoiar muito, né? Engraçado, né? Ela fala que era proibido o uso do celular, né? A gente não permitia. A senha do Wi-Fi a gente escondia. E hoje é uma coisa que a gente tem que trabalhar, né? Não tem como a gente abrir mão. Principalmente com o ensino híbrido, que não é de forma alguma um dia na escola, outro dia em casa, né? Mas é exatamente esse trabalhar com essa autonomia, esse aluno como protagonista, e a tecnologia vem favorecer muito isso. Exatamente, muitas coisas que a gente não vai voltar atrás, e que bom, né, que a gente não vai voltar atrás, que a gente vai trazer essa tecnologia cada vez mais presente para esse ensino em sala de aula. Chegou uma pergunta aqui do Rafael sobre o seu projeto, Lúcia. Ele disse que observou que você foi responsável por montar essa rede de proteção para os estudantes estrangeiros e para as famílias, sobre esse ponto também que você falou que você buscou essas pessoas nessa comunidade. Então, o acolhimento e as possibilidades de formação de uma rede de apoio para os alunos e alunas é fundamental, né? Na prática, como que um gestor, uma gestora pode promover essa formação dessa rede, desse tipo, para a sua comunidade escolar? Como que, de fato, as pessoas vão chegar até essas pessoas, fazer essa gestão, assim, participativa? Rafael, a gente primeiro, a Escola Valdir Garcia, foi muito importante a gente fazer um mapeamento, né? A gente precisava conhecer todo o território, porque é incrível, eu estava na escola já há 10 anos, eu estou há 15 anos, mas eu não conhecia o entorno da escola, porque eu vou de carro, volto de carro, então eu não conhecia, então foi preciso a gente montar. Eu fiz uma expedição com todos os funcionários da escola, a gente fez um mapa, né, do entorno, de toda a comunidade, e a gente saiu fazendo aquela procissãozinha, caminhando, explorando os territórios, vendo. Então, foi muito importante esse mapeamento do entorno da escola dessa comunidade. Então, é fundamental que você conheça, para você saber o território que você está inserido, conhecer, né, para buscar essas parcerias. Então, conhecer tudo que a gente tem no entorno, depois fazer esse mapeamento dos pais. Como eu descobri que eu tinha a Marina, que é a minha tutora, que é lá do IMPA, né? Então, a gente buscar essas parcerias com a universidade, porque para a nossa formação foi importantíssimo, porque a gente precisou estudar, né? A gente precisou se reinventar. Essa transformação foi fundamental, a formação. E para a gente ter essa formação em loco, em serviço, porque eu não podia mandar as crianças para casa para fazer a formação. A gente fez formação em serviço e as crianças na escola, a gente estudando junto. Para isso, a gente teve a parceria com as famílias que ficaram nas salas de aula para os professores saírem, os funcionários. A gente teve parceria de pais, de mães que trabalhavam na universidade, então a gente buscou a universidade para trabalhar essa formação, né? Porque aí a gente foi valorizar os pares, essas experiências que nós tínhamos, e a partir dela, né? Buscar com a igreja, porque a gente teve que estudar para fazer essa rede de apoio, de acolhimento, principalmente aos estrangeiros. Nós fomos estudar o crioulo, a gente foi estudar espanhol, então foi buscar a parceria com a Casa dos Imigrantes, né, de apoio, com as igrejas, com o BS, a gente foi buscar todos esses parceiros, trabalhar esses setores, esses diversos setores de educação ou social, para ser esses nossos colaboradores, para que a gente pudesse realmente fazer essa rede de proteção, de apoio, de acolhida aos imigrantes, às crianças com deficiência,
a todos, né, para que a gente pudesse favorecer a inclusão. E esses setores que a gente foi buscar, essas parcerias, essa rede colaborativa de apoio que a gente construiu, foi muito importante e foi fundamental para que a gente vencesse os desafios e a gente pudesse viver realmente a inclusão. Obrigada, Lúcia. Bom, a gente está chegando, então, ao finalzinho do nosso webinar, a gente já está aí quase com 1h20, já batendo esse papo, que poderia se render e se estender por muitas outras horas, com certeza. Lúcia e Maura, eu queria muito agradecer a presença de vocês e também agradecer a participação de todos e todas que estiveram com a gente aqui hoje. E se você que está assistindo a gente trabalha em uma escola que tem essa preocupação com a formação integral do aluno e o seu desenvolvimento socioemocional, quer conhecer um pouquinho mais sobre o Espaço de Ser, a gente está deixando aqui uma tela com o nosso telefone. Aqui também no cantinho tem um QR Code que você pode escanear para ter esse contato direto com a gente. Vai ser um prazer para mim e para toda a nossa equipe ter uma conversa mais próxima com cada um de vocês e conhecer, então, a realidade de cada uma das escolas, né? E agora, Maura e Lúcia, eu vou deixar aqui um espaço para que vocês se despeçam e para que vocês deixem também uma mensagem final para todos que estão assistindo a gente aqui. Eu quero primeiro agradecer, né, a todos que estão nos assistindo, a Larissa, ao Espaço de Ser, convite, muito importante para mim, foi ótimo estar esse final de tarde com vocês, a Maura, né? É uma aprendizagem, eu acho que a gente aprende muito, a interação, papo gostoso, e eu me coloco à disposição de vocês, de todos que estão assistindo, que estão aqui, para qualquer dúvida, qualquer coisa, entra lá no Facebook da escola, no Instagram. Eu acho que a gente precisa estimular essa colaboração entre as escolas, a gente precisa compartilhar as boas práticas, se ajudar. Eu acho que a gente precisa mais de colaboração e menos de competição. Eu acho que essa sociedade que a gente quer é uma sociedade colaborativa e não competitiva. E eu estou aqui, me coloco à disposição de vocês, e qualquer um que precise tirar uma dúvida, a gente está aqui. E eu quero deixar um recado para vocês, a Escola Valdir Garcia, toda a equipe, né, nós mudamos a escola, e eu digo para vocês, vamos repensar a nossa prática pedagógica, vamos mudar a escola, é melhorar a educação, é transformar vidas. E é possível fazer diferente, é possível termos essa escola, esse espaço humanizador, esse espaço feliz de acolhida, que todos aprendem, que todos se respeitam. É possível aprender e fortalecer com a diversidade, com as diferenças. E nós somos mais felizes. Então, vamos ser mais felizes, bons gestores, bons professores, bons cidadãos, né? Que a gente possa ser pessoas melhores, sermos agentes de transformação na sociedade, no mundo. Obrigada. Nossa, eu queria agradecer a Larissa, que fez a mediação brilhantemente aí, né? Nós tornou a conversa cada vez mais fluida, né? E a Mel, que fez aí todas as preparações, e toda a equipe aí do espaço. Agradecer também o convite, agradecer em nome da comunidade educativa SEDAC, da gente poder contar um pouco, né, do nosso trabalho de formação, né, nossa preocupação com a formação dos diretores. Eu queria deixar meu abraço para a Lúcia, né, que é encantador, né, a gente poder ouvir o diretor que está tão empenhado e fazendo o trabalho e fazendo transformações, que é na vida dessas crianças, de todos os pais que estão lá, e também mostrando para a comunidade o que é possível fazer e com muito pouco. Porque a gente olha, vê a Lúcia falando com tanto, né, entusiasmo e bacana, mas nos bastidores as coisas não são tão simples assim. E sabemos, mas que tem um posicionamento, porque eu disse isso para ela e vou dizer para todos. Eu acho que é a questão de um posicionamento. A nossa atuação é um posicionamento político, né? Porque nós precisamos assegurar o direito de cada um dos nossos meninos e meninas, o direito de aprender, de fazer os seus projetos de vida. E ele passa pela escola, e a escola não pode, de forma alguma, negar esse espaço para ele.
e como não pode negar, de cuidar dos diretores. Eu peço encarecidamente, diretor precisa ser cuidado. Um abraço para cada um de vocês que estiveram essa tarde com a gente. É um prazer imenso estar dividindo, né, essa nossa experiência, e a gente também está à disposição. Um beijo para todos. Obrigada. O prazer é todo nosso, sem dúvida nenhuma. Maura e Lúcia, mais uma vez, obrigada. Eu acredito que essa conversa tenha sido muito inspiradora para outras pessoas, além do que foi para mim também. Nós, do Espaço de Ser, nós estamos muito orgulhosos, muito felizes por poder mostrar duas mulheres gestoras que servem de inspiração para tantas outras que podem vir aí também a trabalhar com educação e ter essa motivação, esse olhar com tanto cuidado, com tanto carinho como vocês têm. Muito obrigada mesmo pelo nosso bate-papo de hoje. Com certeza vão ter muitas coisas que vocês falaram que ainda vão ficar reverberando para a gente durante esse tempo, né? Queria agradecer também mais uma vez a todo mundo que estava aqui com a gente, que participou. A gente vai deixar aqui a cartelinha com o telefone do Espaço de Ser, para quem tiver interesse em ter um Espaço de Ser na sua escola. Nós estamos aqui para conversar sobre os caminhos possíveis para um acolhimento sensível e para cuidar ainda mais da saúde mental de toda a sua comunidade escolar. Contem com a gente, um grande abraço a todos e boa noite.